Bora tacar fogo no parquinho e falar sobre as piores leituras do ano? Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, estou muito feliz de estar de volta aqui com vocês hoje. E hoje vai sair aquele vídeo que vocês adoram, que é o vídeo falando sobre as piores leituras que eu fiz nesse ano. E a gente vai trocar algumas figurinhas sobre esses livros. Separei aqui 5 leituras que foram decepcionantes esse ano e a gente vai conversando. E se você leu algum desses livros e tem qualquer opinião sobre eles, comenta aqui comigo. Lembrando, obviamente, que gosto é muito pessoal e o que eu não gostei você pode ter amado e vice-versa, segue a vida, é assim mesmo que literatura funciona. Vou começar com uma das primeiras decepções do ano, falei desse livro aqui no canal, que é o Flores da Morte. Esse é um livro da Jen Williams, eu acho que é o primeiro livro dela, então tem um entendimento ali que talvez as coisas não foram tão perfeitas por ser o primeiro trabalho, mas eu acho que uma boa revisão poderia ter dado uma melhorada nesse livro. Essa história fala sobre a Heather. A Heather é uma mulher que a mãe dela se suicidou recentemente. E quando ela vai arrumar as coisas da mãe dela, na casa onde ela cresceu, ela descobre que a mãe dela vinha trocando cartas com um serial killer que está na prisão há muitos anos. Essa premissa, obviamente, é interessantíssima, né? Porque ela levanta aquela dúvida, meu Deus, o que a minha mãe estava conversando com um serial killer condenado? E eu achei que seria um livrão, mas foi uma decepção. Tem muitas coisas nesse livro que, na minha opinião, soaram bem amadoras. Eu acho que a protagonista é um desses exemplos. A polícia desse livro foi extremamente irritante. Sabe uma polícia que não faz absolutamente nada e só faz figuração? Nesse livro é assim. Era um corpo policial relapso, tanto é que a Heather resolve entrevistar o serial killer na prisão e ela pergunta pro policial, posso entrevistar? E o cara diz, claro, pode. E aí toda vez que ela precisa voltar na prisão, eles deixam, assim, não tem cabimento uma coisa dessas. E aí começa a rolar altas conversas entre ela e o cara preso e, enfim, eu lembro que eu fui desgostando do livro, eu achei fraco, achei o enredo fraco, achei o desenvolvimento não muito bem trabalhado. E no fim das contas foi um livro que eu dei 2 estrelas e não gostei tanto assim. Vou seguir aquela minha premissa de tentar ler outro livro da autora, caso apareça, eu sempre dou 2 chances. Mas para esse primeiro livro aqui, a coisa não foi boa e eu não gostei. Segundo livro que infelizmente não funcionou para mim, apesar de algumas pessoas terem gostado dele, foi Armadilha. Esse livro me pegou primeiro pela capa maravilhosa, que é essa casa na beira de um lago, meio isolada, achei isso incrível. A sinopse é igualmente boa, mas a execução não é lá essas coisas, na minha opinião. Esse livro fala sobre uma escritora chamada Linda, que vive isolada nessa casa à beira de um lago há 12 anos, que foi quando a irmã dela foi assassinada. A Linda acabou desenvolvendo uma agorafobia. Gente, perdão se eu pronunciei errado, tá? Ela tem medo de sair de casa, ela não sai de casa por absolutamente nada, porque ela meio que viu o assassino da irmã quando aconteceu. Ela chegou no apartamento da irmã bem na hora em que esse assassino estava fugindo e ela viu ele de relance. Isso meio que deixou ela muito mal e ela acabou se isolando da família, dos amigos, e ela vive nessa casa, ela é escritora, então o trabalho sustenta ela e também proporciona que ela fique em casa. E tudo muda numa noite em que a Linda está assistindo televisão e ela vai ver o assassino da irmã apresentando uma reportagem. Ele é um jornalista. E ela começa a bolar um plano para se vingar desse homem e pegar dele a confissão do assassinato da irmã. Ela convence esse homem a entrevistar ela, porque como ela é reclusa, ela tem essa fama de nunca ter dado entrevistas e tal, e ela convence esse jornalista a vir entrevistá-la sobre o seu novo livro, que é um romance policial. E nesse romance policial a trama é da morte da irmã dela. É uma premissa incrível, não é? É maravilhoso, tem muita tensão, rola ali toda essa ideia de que será que ela vai conseguir a confissão desse homem ou não. Mas assim, gente, a execução desse livro, na minha opinião, foi bastante enfadonha. É um livro que tinha um potencial gigantesco, mas eu não consegui gostar da escrita da autora. A gente passa o tempo todo, o livro inteiro, dentro da cabeça da Linda, e ela é um personagem que ela vai e volta dentro da própria cabeça, ela descreve várias cenas e depois ela, opa, na verdade eu só estava imaginando, e ela volta e você descobre que tudo que ela te descreve
escreveu, ela estava imaginando, nem tinha acontecido. Então é um livro assim que tem que ter uma certa paciência para você ler. Eu não consegui saborear o livro do jeito como a autora esperou que, né, o leitor fosse saborear. E eu acho que ele é um livro que cansa bastante. Ele me cansou muito enquanto eu tava lendo. Aquele vai e volta da mente da protagonista. E ela leva mais de 300 páginas para no final te entregar uma coisa que já tava óbvio desde lá do início e que ela já tinha lançado a bola lá e realmente era aquilo mesmo. E então ela dá uma volta para voltar pro óbvio. Então eu achei assim, me senti um pouco, não sei, eu senti que eu gastei meu tempo com um livro que poderia ter sido reduzido a um conto ou no máximo uma novela. O próximo livro, ele é um desses livros que eu sei que muitas pessoas gostaram, né? Então é realmente uma questão muito pessoal. Eu falei já desse livro aqui no canal, comentei com vocês que eu não havia gostado, que havia sido uma decepção, que foi O Retiro, da Sarah Pearse. E esse aqui me doeu mais o coração porque eu comprei esse livro na livraria, gente. Não foi nem na Amazon com descontinho. Eu fui na livraria, fui lá, olhei o livro, li a sinopse, achei legal e pensei, vou gastar meu dinheiro nesse livro. E quando eu li, que decepção! Aqui, novamente, tem uma ideia muito legal que, na minha opinião, novamente, gente, tudo na minha opinião, tá? Obviamente, todo esse vídeo é na minha opinião, então se você discordar, tá tudo certo. A execução é toda meio errada. Esse livro fala sobre um grupo de pessoas, um grupo de amigos, e tem alguns ali que são parentes, tá? Entre eles, que eles vão para uma ilha fazer um retiro, passar um tempo junto. Logo você vai descobrir que esse pessoal tá meio que brigado entre si, que a relação entre eles não é lá muito legal. E logo na primeira noite, uma pessoa desse grupo vai aparecer assassinada ou morta em circunstâncias muito suspeitas. Entra na jogada a Erin, que é uma detetive que vai ser encaminhada até a ilha para investigar esse crime. E aí a coisa começa a desandar de forma atroz. Vou começar pela Erin. A Erin é um personagem que ela deveria ser o ponto central da narrativa. Ela é detetive, ela é a pessoa que toca a ação, mas ela é totalmente enfadonha. É uma mulher sem atitude, é uma mulher que não desenrola, é uma mulher que em vários momentos ela parece uma amadora investigando. Esse é o segundo livro da autora, então essa personagem já apareceu antes e lá ela enfrentou algumas coisas que aqui ela tá ainda lidando. Tudo bem, isso não é um problema, gente. Mas uma coisa é você lidar com os seus traumas ali e mesmo assim fazer o seu trabalho. A outra é você fazer o seu trabalho, assim, de forma ruim porque você é uma incompetente, que era a impressão que eu tinha ao longo da história. Os personagens são todos detestáveis, não tem absolutamente ninguém que dê pra salvar nessa história, mas eu vou confessar pra vocês que o meu problema maior em relação a esse livro foi o desenvolvimento e as explicações que ela não dá no final. O primeiro assassinato desse livro é um assassinato assim, ó, que tu tem que ser uma MacGyver pra poder fazer. É sério, é uma coisa absurda, assim, de planejamento, de tempo certo, bater o tempo pra você matar a pessoa daquele jeito, e ninguém viu a pessoa tramando aquilo, botando um negócio, enfim, não vou dar muita informação, porque senão eu vou contar o spoiler, enfim. Mas é uma coisa que requer tempo, requer energia, requer planejamento, e simplesmente não tem como aquilo ter acontecido, sem ninguém ter visto, sem ninguém ter notado. Enfim, e aí eu lembro que eu fiquei tão frustrada porque ela não explica a mecânica desse assassinato, sabe? E isso ficou. E tem outras coisas também que ela meio que larga a mão, que ela não explica, e isso me deixou bem decepcionada. Tá tudo bem de vez em quando você não explicar um detalhe ou outro, nem sempre os autores explicam tudo pra gente. Muita coisa pode ficar na nossa imaginação, claro que pode, mas existem algumas coisas que precisam ser explicadas e precisam ser bem delineadas para que o livro se torne, né, mais robusto, e é o que falta. Eu tenho, como eu falei pra vocês, aquela minha noção de ler 2 livros de um autor pra decidir, mas eu confesso que eu tô com um certo receio de ler outro livro dela, viu? Porque me falaram que é pior do que esse. Aliás, você leu algum livro dessa mulher? Comenta aqui comigo. Então eu não sei se eu vou dar uma segunda chance pra ela. Se você leu o primeiro livro dela e gostou, acha que vale a pena, comenta aqui comigo, tá? Aliás, aproveita que você tá aqui no meu vídeo, vendo os meus piores livros do ano, e comenta aqui pra mim qual foi o pior livro que você leu esse ano. Qual foi o livro que você pegou, fez a leitura e se arrependeu, assim, demais? Comenta aqui comigo. Se quiser comentar uns 2, 3 ou 4 também não é problema, viu? Mas pelo menos um eu quero saber de vocês. O próximo livro tem até vídeo aqui no canal. É um vlog de leitura só desse livro, e quem assistiu aquele vlog sabe o quanto esse livro me irritou profundamente, que foi A Mulher do Meu Marido. Coloquei esse livro numa daquelas votações de vocês escolhem o que eu vou ler, lembram disso?
Vocês escolheram, eu fui ler super animada, achando que seria incrível, e foi simplesmente uma das piores coisas que eu li, assim, em séculos. Tudo nesse livro é irritante, tudo, gente. Esse livro fala sobre a Lily, que vive com o marido num apartamento, e ela é uma vizinha de uma menininha chamada Carla. A Lily é uma advogada, recém-contratada em uma firma de muito prestígio, e ela é encaminhada para entrevistar um homem que está na prisão, acusado de ter matado a namorada. Esse homem, parece que ele tem provas de que não foi ele que cometeu esse assassinato, que foi um acidente, e ele quer reabrir o caso dele, então a Lily é enviada para entrevistá-lo. E eu não sei nem por onde começar do tanto de absurdo que tem nessa história, porque no meu vlog eu expliquei tintim por tintim tudo que estava me irritando. Aqui eu vou tentar fazer um resumo. Primeiro que a Lily é uma incompetente, uma chata de galocha, um personagem irritante do início ao fim. Foi assim, ó, foi muito difícil ler o livro inteiro acompanhando a personagem. Ela e o marido basicamente se odeiam. Eu não entendi o livro inteiro porque eles estavam casados, porque eles não se separavam, porque eles não se gostavam, eles se detestavam desde o início. Eles casaram e um mês depois eles já se detestavam. A Lily é insuportável, enche o saco o tempo inteiro, o marido não é melhor. A tal da Carla, que é a menina, que é a vizinha, tem umas tramas ali acontecendo com ela, mas também é uma criança que vai crescer e vai virar uma outra adulta também insuportável. Não curti, não sei se eu vou ler outro livro da autora, até não sei se tem outra coisa publicada dela por aqui, mas realmente não gostei dessa história e eu convido vocês a assistirem o meu vlog lá pra darem uma olhadinha e pra acompanharem o momento em que eu comecei achando que seria incrível e terminei totalmente decepcionada. O próximo livro que eu quero conversar aqui com vocês, ele não é um livro ruim, tá? A escrita da autora não é ruim, na verdade o que eu não gostei foi o caminho que ela toma, as decisões que ela toma dentro da história. E eu acabei não gostando da trama em si, mas a escrita não tem, na minha opinião, nada de muito errado. É um livro que eu consigo entender quem gostou, tá? Isso às vezes acontece. Que é o livro A Garota Perfeita, da Mary Kubica. Ou Kubica, gente. Eu nunca sei como é que pronuncio o sobrenome dessa autora, eu peço desculpas já aqui de forma adiantada. Esse livro, ele fala sobre a Mia. A Mia é uma garota que ela é filha de um juiz muito famoso e ela é sequestrada. Nesse livro a gente vai ter o ponto de vista do detetive que tá procurando a Mia, da mãe da Mia e do sequestrador da Mia. Aí que já começou o meu problema. A gente vai acompanhar a história por esses três pontos de vista, em especial pelo ponto de vista do sequestrador, que é a pessoa que vai levar a Mia, que vai ali fazer ela passar por uma série de violências físicas e emocionais. E ao mesmo tempo a gente também vai entendendo através da narrativa da mãe da Mia, como era a vida da Mia, o que ela fazia e etc. E o detetive ali investigando a questão toda. O meu problema foi a narrativa do sequestrador, especificamente. Eu não gostei. No meio da narrativa começa a ser insinuado uma possibilidade de romance e o final, pra mim, é bem desastroso. Eu não concordei com o final, não gostei do rumo que a história tomou. Eu acho que existem coisas que não têm justificativa e não gostei. Enfim, eu lembro que eu fechei o livro e eu fiquei assim, olhando pro nada, sabe? Pensando, eu não acredito que ela finalizou o livro desse jeito. E, enfim, não gostei do final. E se você leu esse livro, se você gostou, tá tudo bem. Realmente não curti, viu? Não gostei do final especificamente, mas eu lembro que enquanto eu ia lendo, eu não ia gostando do caminho que o livro tava tomando e da voz narradora dos sequestradores, também não gostei. Enfim, e aí no final do livro tem um plot twist que você meio que já imagina que ele aconteça e tal. E aí, no fim das contas, gente, eu acho que eu dei 2 estrelas pra ele por causa do segmento da história e não necessariamente em virtude da escrita da autora. Mas daí, isso aí cada um define de um jeito, né? E é isso, gente. Eu acho que essas foram as piores leituras que eu fiz esse ano. Teve outras que também não foram lá muito boas, mas elas ficaram ali na média. Eu acho que eu dei um 3. Essas aqui, todas elas, eu dei 2 estrelas pra baixo, tá? Então foram realmente leituras que eu não gostei. Mas é aquela, né, gente? Leitura é algo super pessoal e o que funciona pra mim pode não funcionar pra você e o que funcionou pra ti pode não funcionar pra mim. E assim a gente segue, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mesmo eu não tendo gostado desses livros, eu vou deixar aqui embaixo no box o link de cada um deles, porque eu sei que vocês são curiosos e eu sei que alguns de vocês vão querer dar uma olhada nessas sinopses, então os links estão aqui embaixo, tá? Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.